Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre o povo Aimiri-Atuari. Material que nós estamos usando são 63 slides, gentilmente cedidos pelo programa Aimiri-Atuari, PWA, que o material aqui é baseado num livro do indigenista Porfírio de Carvalho, que salvou esse povo, tá, do contato que nós vamos ver, o contato com a sociedade envolvente, com a nossa sociedade, foi extremamente danoso e lesivo para eles. Bem, essa foto aqui retrata os Waimiri Atuari numa atividade de caça. Eles, no período do contato, que foi na época da abertura da BR-174, da estrada Manaus-Boa Vista, eles viviam como nômades, caçadores-coletores, tá? Aqui nós temos aqui as canoas que eles usavam, são feitas de tronco único de árvores, são canoas muito pesadas. Aqui um acampamento, a Miriatrori, eles ficavam numa área caçando, coletando material, pescando, quando acabava eles iam para outra área. Aqui também o estilo de vida deles, a mãe, com criança, uma família. O tronco linguístico deles é o Caribe, é o mesmo dos Macuxis, mas as línguas não são compreensíveis entre si, embora algumas palavras sejam parecidas. Eles se denominam quinhá. Esse J aqui funciona como um ditongo crescente, uma semivogal. Quinhá significa gente, gente de verdade. Nós somos chamados de caminhar, que é outro tipo de gente. Aqui nós vemos eles são fortes, saudáveis, o estilo de vida deles. Na época do contato, eles eram em torno de 1.500 a 3.000 pessoas, não há um número exato, não sabemos quantos eles eram, porque não havia um censo, tá? Mas nós sabemos que após o contato com a, com a sociedade, na época da abertura da BR, eles caíram para menos de 400. Isso aí está registrado. Então, eles passaram de uma população que chegava no máximo a 3.000 pessoas para uma população com menos de 400 pessoas. Muita coisa se perdeu no contato e nós vamos conversar sobre isso ao longo dessa exposição. Na época do contato, o objetivo da política indigenista brasileira era pacificar e integrar, nós vimos isso está no Estatuto do Índio, e integrar os índios à nossa sociedade, sempre integração pela porta dos fundos, né? Integração e retirando as características culturais deles, incorporando a nossa sociedade. Tá? As terras indígenas eram tidas como unidades administrativas governamentais e na época não havia qualquer preocupação ambiental e ecológica que não estava na agenda da época, né? Isso surgiu posteriormente. Aqui os grandes empreendimentos que impactaram a terra Waimiri e Atuari. A terra deles está bem na divisa, que o rio é a divisa entre Roraima e Amazonas, e uma parte está no Amazonas, outra em Roraima. Os impactos, o principal impacto foi a abertura da BR-174, tá? A Manaus Boa Vista teve um impacto terrível nessa comunidade. Eles têm um livrinho interessante chamado Um Som Estranho na Floresta, em que eles ouviram um barulho, foram verificar, eram tratores com correntes amarradas derrubando as árvores. E a partir daí surgiu um conflito, que eles foram defender o ambiente que eles viviam, eles são guerreiros. Tá? Aí teve a mineração taboca, a terra deles pegava essa área, notaram depois que era uma área rica em minérios, aí foi retirada da terra demarcada e essa área foi explorada. E nós tivemos, por fim, a hidrelétrica de Balbina, que foi um projeto criado para abastecer Manaus de energia elétrica por uma hidrelétrica que não deu certo. O abastecimento é insuficiente para atender a cidade. Na época, inclusive, foi construída. Então, você pode notar que sofreu vários impactos significativos no modo de vida deles, inclusive uma estrada passando no meio da terra, né? E a gente pode dizer que são vários ovos quebrados, né? E desses ovos quebrados eles conseguiram fazer um omelete, algo bom, tá? Enquanto para outros povos isso aqui poderia significar o fim, para eles foi um recomeço.
graças ao programa Aimiri Atuari, que foi idealizado e concebido pelo indigenista Porfírio de Carvalho. Aqui nós temos fotos da construção da BR, a abertura. Pode notar aqui uma pessoa com fuzil para evitar qualquer contato com os indígenas. Eles estavam reagindo ao procedimento de abertura da floresta, da estrada. O início da BR-174 foi em 67, a região era de mata densa. Tá? Vocês terem uma ideia, eles fizeram um projeto sem nem estudo antropológico, não verificaram que tinha um grupo indígena ali no meio da estrada, eles poderiam ter desviado a estrada de forma muito tranquila. Foi um projeto mal pensado, mal desenhado e mal executado. O objetivo era a interligação ao complexo pan-americano. Construtores foi o Departamento de Estradas e Rodagens e a FUNAI, que foi afastada do processo quando houve a contratação do padre Caleri. Aqui em Boa Vista tem, inclusive, uma homenagem ao padre Caleri. Ele foi chamado para, entre aspas, pacificar os indígenas. Foi uma missão mal planejada e mal executada por parte do padre, que resultou no extermínio do grupo que ele levou. Os indígenas não compreenderam bem, eles não sabiam quem era amigo, quem era inimigo. O padre aparentemente estava armado e ele foi morto, assim como a missão que estava com ele. Isso gerou uma série de consequências também para os Waimiri Atuari. O exército entrou com um modo de combate, né, digamos assim, e muitos indígenas também pereceram. Posteriormente, que eles foram compreender que amigo não usa arma e inimigo estava armado, mas demorou muito, tá? E foi um contato muito, muito lesivo para eles. Aqui nós temos aqui uma foto de um ataque a uma aldeia indígena, tá? A tentativa de reação dos Waimiri Atuari, ataques aos postos da FUNAI, eles faziam esses ataques, eles não sabiam que era amigo, que era inimigo. Reação do Estado, instalação de quartéis do Exército na terra indígena Waimiri Atuari, censura na imprensa em relação ao conflito, nós estávamos no regime militar, desaparecimento dos índios dos eixos da estrada e rios, eram mortos em conflito, afastamento da FUNAI da terra indígena. Tá? A gente fala, às vezes, funcionário público, FUNAI, as pessoas tinham, acho que, 40 e poucos funcionários da FUNAI que estavam nesse contato inicial com os Waimiri Atuari, e sobrou apenas um, que foi o Porfírio de Carvalho. Eles tinham um acordo de quem sobrevivesse iria tentar salvar o povo do extermínio que se avizinhava e que eles conseguiam vislumbrar. Os índios não sabiam quem era amigo, quem era inimigo e atacavam a todos, né? Então, o Porfírio foi o único que sobreviveu e ele criou o programa Aimiri Atuari e conseguiu salvar esse povo. Aqui, impactos da construção da BR-174, contato violento com os Waimiri Atuari, drástica redução da população. Em 71, eles eram entre 1.500 a 3.000 pessoas. Em 1986, menos de 400, 374 pessoas. Desestruturação da cultura. Imaginem, 80% da população desapareceu, muitos traços culturais, é uma cultura oral, eles desapareceram, eles têm uma festa chamada Marubá, aí tem o Marubá da onça, Marubá do rio, Marubá do peixe, Marubá do macaco, e tudo transmitido de forma oral. Essa transmissão desapareceu, porque além do conflito armado, onde muitos pereceram, também houve uma propagação de doenças para as quais eles não tinham resistência. Então também muitos sumiram. Vocês terem uma ideia, o líder deles, o Mário Parué, ele perdeu o pai e a mãe no conflito com o exército, mas perdeu a esposa e filhos de sarampo. Então, uma total desestruturação da cultura. Tá? Doenças transmitidas por construtores da rodovia, gripe, sarampo e outras. Grande desmatamento, impacto na floresta, na fauna da região, eles são caçadores-coletores. Os animais se afastaram das margens da estrada, que passavam no meio da terra deles. Então, em todos os aspectos, foi um contato muito traumático. Aqui nós temos os indígenas,
Eles não sabiam como reagir ao contato com o não indígena. Nenhuma medida mitigadora foi realizada, na época não se tinha essa percepção. Durante e após a construção da estrada, o sexto BEC monitorava a rodovia com comboios aos veículos que circulavam no trecho da Terra Aimiri a Troari. Fechamento da rodovia durante a noite e dia, a passagem exigia a identificação do veículo e passageiros. Depois nós tivemos a extração de minérios na região pela mineração Taboca. E aqui nós temos algumas fotos, havia uma montanha e no lugar surgiu uma clareira. Impactos da implantação do projeto Pitinga na terra Aimiri Atroari, invasão da terra indígena, que no projeto inicial de demarcação, a região onde descobriram o minério era dos Aimiri Atroari, depois ela foi retirada. Houve desmatamento para instalação, exploração mineral, poluição da cabeceira dos rios que compõem a bacia hidrográfica do rio Alalaú, que fica na divisa entre Roraima e Amazonas. Construção de rodovia de acesso à BR-174 para a área de mineração, construção da hidrelétrica na região, revogação do decreto 68.907/71, que havia colocado essa área dentro da terra Aimiri, ele foi revogado e houve uma diminuição da terra indígena o Aimiri Atroari em cerca de 526 mil hectares, quase 527 mil. Depois nós tivemos a hidrelétrica de Balbina, que criou um grande lago, um impacto ambiental muito grande. Quem já fez a rodovia, a estrada de Manaus para Boa Vista de carro, pode ver que na região ali, logo após o rio, na saída da terra indígena, a gente encontra um grande lago com esqueletos de árvores, né? Principais impactos da hidrelétrica: inundação de 30 mil hectares da terra indígena Aimiri Atroari, relocação de 2 aldeias da área de inundação, com reflexos nas áreas de uso e outras aldeias existentes. Os Aimiri Atroari, eles reportam que na região deles não havia mosquito, e depois da formação do lago, eles ficaram com muitos mosquitos na região, que transmitem doenças. Ações mitigadoras, tá? Reconhecimento da legitimidade da ocupação dos Aimiri e Atroari na área inundada, tá? Isso aí pela Eletronorte, e da necessidade de compensação financeira aos impactos ambientais e sociais provocados aos Aimiri e Atroari, aos Quinhás. Gestões institucionais visando a identificação e demarcação da terra indígena Aimiri e Atroari, indenização das benfeitorias e roça dos Quinhás, existentes na área de influência do reservatório de Balbina, e financiamento para a reconstrução de novas aldeias e roças, reconstrução dos postos de apoio da FUNAI para assistência aos índios, financiamento de estudos ambientais e antropológicos que culminaram com a proposta de criação do programa Aimiri Atroari, programa esse que gentilmente cedeu esses slides, compromisso com o financiamento e metas do programa Aimiri Atroari para atividades de apoio aos indígenas com duração prevista para 25 anos, financiamento da demarcação da terra Aimiri Atroari. Aqui nós temos o programa Aimiri Atroari, que é um convênio com a Eletronorte, programa exitoso em todos os sentidos e serve de exemplo para o Brasil. O programa é um conjunto de ações indigenistas e ambientais voltadas à valorização cultural, melhoria da qualidade de vida e preparação dos Aimiri Atroari para se relacionarem de forma igualitária, tá? Isso é muito importante, esclarecida e autônoma com a sociedade envolvente. O que a gente vê é normalmente uma relação de subordinação, de dependência. Os Quinhás, eu falo por experiência própria, eles são muito altivos, conscientes de seus direitos. A relação com eles é muito diferente de outros indígenas. É muito legal trabalhar com eles. É composto por subprogramas na área de saúde, educação, meio ambiente e apoio à produção. Então, o programa ele visa a estruturação de subprogramas que apoiem a autonomia e o desenvolvimento dos Quinhás, que eles não fiquem dependentes da sociedade envolvente. Subprograma de saúde. O objetivo é garantir boas condições de saúde à população Aimiri Atroari, atuando na prevenção, valorizar a medicina tradicional, repassar conhecimento das outras formas de medicina
Eu falo por experiência pessoal, por mais de 15, 16 anos eu trabalhei diretamente com a população indígena em programas de acesso à justiça, e eu nunca vi um povo tão saudável quanto os Quinhás. Os indígenas, no geral, eles passam por muitas privações e dificuldades. Os Quinhás, eles são um povo orgulhoso e um povo saudável. Isso é muito interessante. Os idosos usam óculos, quem precisa tem prótese dentária, estão saudáveis e vivem muito bem no estilo de vida deles. O programa de saúde, principais atividades, atendimento primário através de postos de saúde, prevenção e controle de malária e outras doenças endêmicas, saúde bucal com atendimento preventivo, curativo e corretivo, tudo dentro da terra indígena Oimiri-Atuari. O dentista vai atender lá, tá? Os quinhás não precisam sair. Atendimento nas aldeias aqui, vendo atendimento médico nas aldeias. Importante mencionar os assistentes, todos são quinhás. Esse aqui é o Jorge, um funcionário antigo do programa Amiri, pessoa muito legal. Os assistentes são os próprios indígenas que aprendem a fazer o serviço. Aqui, formação de agentes de saúde, microscopistas quinhás, tá? Aqui, são muito dedicados a tudo que fazem, um povo diferenciado. Sobre o programa de educação, os quinhás aprendendo a escrever o nome, se identificar, alfabetização. Sobre o programa de educação, cujo objetivo é proporcionar educação escolarizada diferenciada, criativa e participativa para que todos, funcionários do programa AMIRI de todas as áreas e comunidade indígena, construam uma educação bilíngue. A língua deles é Quinhá e Ará, língua de gente, né? Intercultural e específica que atenda às necessidades da sociedade Oimiri-Atuari. Só, pessoal, falando aqui é uma sala de aula deles, né? Eles têm a lousa, aprendem, mas se passa um bicho aqui, não é uma escola tradicional, então eles saem correndo, vão fazer outra coisa, voltam para a aula. A educação é feita da forma deles, não da nossa. Principais ações: alfabetização na língua materna, no Quinhá e Ará, implantando a forma escrita de comunicação, implantação das escolas em todas as aldeias, com a participação da comunidade no processo educativo, o professor é muito valorizado na comunidade, repasse de conhecimentos tecnológicos adaptado à vida dos Waimiri-Atuari, produção de material didático etnológico dirigido à educação Waimiri-Atuari, cursos de capacitação e formação de professores indígenas, visando aperfeiçoamento das ações educativas. Aí tem cursos práticos de manutenção de motores, corte e costura, agentes ambientais, edição de vídeo. O objetivo do programa é que eles tenham uma autonomia para realizarem todas as ações que eles precisam. Então, se tem motor elétrico, algum tipo de motor mecânico que tenha lá, eles têm que aprender a corrigir, a consertar, a fazer funcionar, tá? Então, os quinhás têm bastante autonomia em suas ações e isso causa um impacto bastante positivo a primeira vez que você vê essa comunidade tão altiva, orgulhosa e autônoma. Cursos de capacitação e formação de professores quinhás, tá? Então, eles aprendem a educar segundo os usos e costumes deles. Nós temos o Jornal da Comunidade, Cuá e o Aprimu, e conta pequenas histórias, da forma que eles falam, da forma que as histórias são transmitidas de maneira oral. É muito legal isso aqui. Comparativo geral, alfabetizados em processo de alfabetização, alfabetizados mais de 70%, em processo de alfabetização 30%, é um desafio. Uma população jovem muito grande, crescendo, e uma preocupação dos mais antigos com educação, formação, conhecimento dos costumes, tradições dos quinhás e transmitir a eles o orgulho que eles têm em ser quinhás. Sobre o programa de meio ambiente, o objetivo é proteger o território Guamiri-Atuari de ações predatórias em todos os níveis, garantindo o usufruto exclusivo dos recursos naturais pelos Guamiri-Atuaris. A preocupação que eles têm é autêntica. Quem já fez a viagem na estrada pode notar quando entra na terra Guamiri-Atuari, tem sempre aquelas placas de conservação ambiental, número de animais mortos.
Aquilo é feito uma contagem realmente dos animais que são mortos, há um registro, uma catalogação dos animais que morreram, espécie, tipo. Eles têm uma preocupação real e autêntica com a questão do meio ambiente e preservação da área deles. Principais ações na área ambiental: fiscalização dos limites e reavivar picadas de demarcação, controle de tráfego nas estradas, na BR, dentro da terra Uaimiri-Atuari, controle e combate a ações predatórias da fauna e flora, conscientização dos Uaimiri-Atuaris, produtivas de atividades produtivas de subsistência, acompanhamento ambiental de todos os serviços de asfaltamento e conservação da BR-174. Aqui essas placas estão na estrada, realizada uma contagem permanente dos animais que são mortos e uma atualização desses dados. Eles têm câmeras no posto Runal, que é o Núcleo de Apoio ao Uaimiri-Atuari, que fica quase na divisa entre Roraima e Amazonas, do lado de Roraima. Eles têm uma fiscalização da estrada e contagem de todos os animais que são mortos. Aqui os animais do registro, para você ter uma ideia, tá? Aves, mamíferos, macacos, pássaros, fiscalização e proteção ambiental, aqui no eixo fluvial, demarcação, limpeza de picadas, marcando a terra, restrição temporária de veículos à noite, isso é objeto de muita controvérsia em Roraima. Recentemente foi julgada uma ação, muito recente, eu vou até divulgar aqui no WhatsApp da turma, mantendo a corrente na área. A corrente não foi criada pelos indígenas, é importante que se fala. Quem colocou a corrente ali foi o Exército. Quando o Exército se retirou da estrada, ele entregou a corrente, que fechando às 18 horas para os indígenas. Quem entregou, na época, era o Coronel Luna, depois virou general, foi até presidente da hidrelétrica Itaipu. E ele que colocou a corrente ali, entregou para os indígenas apenas conservam o que eles receberam. Qual é a vantagem da corrente? Muita gente critica a corrente, né? Que impede o fluxo e tal. Olha, a primeira vantagem da corrente para o estado de Roraima é que se criou uma estrutura hoteleira em Rorainópolis e um pouquinho no Jundiá para quem vai viajando para dormir. Tá? Então, principalmente em Rorainópolis, o pessoal para ali, descansa e no outro dia de manhã segue na viagem. Então tem uma economia ali que gira em torno disso do lado de Roraima. Do lado do Amazonas não tem. É bom que se diga. Tem talvez em Presidente Figueiredo alguma coisa, mas está um pouco longe. Nós temos também, para os indígenas, a conservação do ambiente. Tá? Muitos animais são hábitos noturnos, então o tráfico de animais poderia causar acidentes, então está tudo preservado. Tá? A restrição temporária na BR-174, no interior da terra indígena Uaimiri-Atuari, ocorre desde a sua construção, é o que o programa fala, né? Sendo feita inicialmente pelo Exército até 1998, quando a corrente foi passada aos Uaimiri-Atuari. A restrição temporária ocorre das 18 horas da noite até as 6 horas, sendo que caminhões com cargas perecíveis passam até as 22 horas. Ônibus, ambulâncias e carros oficiais passam qualquer horário da noite. Tá? Então, a restrição é mais para veículos pequenos. A falta de mecanismos de proteção aniquilou culturas inteiras, que só se conhecem em museus e livros de história. O povo Aimiri-Atuari, o povo Quinhá, pode ser aniquilado com o acesso indiscriminado à rodovia que corta seu território. A restrição e o controle de passagem resguardam a integridade da faixa de domínio contra a ocupação ilegal, além de diminuir o atropelamento de animais, em sua maior parte de hábitos noturnos. Os Aimiri-Atuari nunca cobraram pedágio, é bom que se diga. Nunca cobraram pela passagem, nem nada. Eles trabalham ali, fecham e depois abrem a corrente. Monitoramento por câmeras ao longo de toda a estrada, placas de sinalização ao longo da estrada, não atropele, não atropele, cuidado. Subprograma de apoio à produção, tá? É outro programa que nós temos dentro da terra Uaimiri-Atuari, diminuir a pressão sobre estoques naturais disponíveis, tá? Que o grupo cresceu e a população
de caça para caça e pesca, nem tanto. Então, esse programa visa evitar que os Waimiri e Atuari passem por necessidades alimentares, buscar sua autonomia econômica, desenvolvendo atividades que possam gerar renda no futuro e que sejam adaptadas ao estilo de vida e sistema de produção dos quinhás. Fortalecer o processo produtivo dos Waimiri e Atuari, buscando melhorar as suas técnicas, introduzindo novas atividades e modalidades de produção, sem que se altere o processo produtivo tradicional, sedimentado entre aquele povo desde muito tempo. Tá? O objetivo do programa é sempre preocupado com a autonomia dos quinhás, para que eles não fiquem numa posição de dependência, inclusive alimentar, que a gente vê em outros povos. Os quinhás, eles não querem benefício previdenciário, não querem programa de auxílio, não querem Bolsa Família, eles querem viver a vida deles de acordo com a autonomia que eles tanto buscam e preservam. Principais ações: criação experimental de animais silvestres, como anta e porco do mato, projeto de criação de ovinos, caprinos, bovinos, aves, quelônios, piscicultura, etc. Tá. Por quê? Isso para dar autonomia no período em que ou o rio está seco e não tem peixe, ou que a caça sumiu, tá? Para eles não passarem necessidades. Repovoamento dos lagos e rios com quelônios e peixes criados em cativeiro. Introdução de cultivares que se adaptem à condição climática e que estejam incorporados naturalmente pela comunidade no seu processo produtivo. Aqui é o NAUA, é o antigo quartel do Exército, que o Exército entregou ao programa Waimiri Atuari, tá? É o núcleo de apoio Waimiri Atuari. Funciona, aqui era o quartel, eles montaram uma estrutura muito interessante. Aqui tem o Museu Waimiri Atuari, projetos de produção, piscicultura, tudo feito pelos quinhás, tá? Criação de tartarugas, animais, caprinos e ovinos, hortas e viveiros, ensinando os quinhás a técnicas de produção agrícola, apoio à roça dos quinhás, eles gostam muito de banana, comercialização de artesanato e excedentes. A gente acha que em Boa Vista, consegue se achar, em Manaus também, tem uma loja do programa Waimiri Atuari. Até recomendo, são produtos muito bonitos. Sistemas fotovoltaicos de energia solar. Os Waimiri Atuari possuem energia limpa, tá? Isso se dá através de implantação de sistemas fotovoltaicos em todas as aldeias. Aí eles não ficam dependentes do fornecimento de diesel para manutenção de motores, usam energia solar. Aqui nós temos algum exemplo disso, para que a energia é utilizada, para manutenção de computadores, rádios de comunicação, tá? Bomba d'água funcionando com sistema fotovoltaico. Aqui um quadro comparativo de 88 e 2018. População 374 pessoas. 2018, quando esse slide foi produzido, 2.000 pessoas. Hoje nós estamos falando em 2024, os quinhás estão em torno de 2.500 pessoas. Crescimento populacional, eles tinham uma redução de 20% ao ano, estavam à beira do desaparecimento. Hoje o crescimento deles é de 6% ao ano. Produção, pequenas roças e dependência externa de alimentos, que é um passo para o abismo dos povos indígenas. Hoje, grandes roças, estoque de animais para abate, peixe e gado em total independência alimentar. Eles não dependem de nós, dos caminhás. Cultura em processo de perda de valores culturais, não realizando mais as principais manifestações do patrimônio cultural, Waimiri Atuari, e em processo de desmoralização enquanto etnia. Estava tudo desaparecendo. Uma cultura oral, tem uma redução drástica da população, muita coisa se perde. Hoje, resgate de todas as práticas culturais e da dignidade como povo indígena. Eu posso falar por experiência pessoal, já tive em contato com muitas comunidades em diferentes locais. Nunca vi um povo tão altivo e orgulhoso de suas tradições e costumes quanto os quinhás. Saúde. Epidemias de sarampo, malária, gripe, subnutrição, diarreia crônica, nenhum atendimento odontológico, falta de vacinação, sem qualquer controle sobre a saúde. Atualmente, controle total de doenças respiratórias, boa nutrição, controle de malária e de doenças endêmicas, cobertura vacinal de 100% da população contra doenças imunopreveníveis,
controle informatizado da saúde, existência de 44 agentes de saúde indígenas, 33 laboratoristas indígenas e 12 agentes de endemias indígenas. Escolas inexistentes e todos desconheciam a escrita. Hoje, na época aqui, 45 escolas, hoje tem muito mais, com 76 professores indígenas, 73% da população alfabetizada e o restante em processo de alfabetização. Terra, em 88, não estava delimitada nem demarcada e com processo de invasão por mineradoras. Hoje, totalmente demarcada, registrada em cartório, situação fundiária totalmente regular, sem invasores. Aqui eu posso acrescentar acesso à justiça. Em 1988, inexistente, falta de documentação, dificuldade para tirar a documentação segundo preceitos éticos, mantendo os próprios nomes indígenas. Hoje, nós temos um acesso amplo dentro da terra indígena, um posto da Justiça de Roraima lá funcionando, tá? O posto da Justiça Cidadã na terra Waimiri-Atuari. Os quinhás, eles fazem o requerimento dele, tem uma capa indígena da Defensoria Pública de Roraima. Esse requerimento vem numa forma de processo eletrônico, é deferido pela Justiça Itinerante, volta, os quinhás fazem o documento de identificação para carteira de identidade, mediante um convênio com o Instituto de Identificação do Estado de Roraima e tiram a carteira de identidade. Tudo é feito dentro da terra indígena, com a mínima intervenção dos não indígenas, dos camiás, e os quinhás eles têm plena autonomia no processo de identificação. Aqui nós temos a terra Waimiri-Atuari, e aqui nós temos as áreas no entorno, tá? As áreas de preservação. Aqui nós temos o crescimento da população Waimiri-Atuari de 374 pessoas, foi crescendo ao longo dos anos, até 2000 e pouco. Hoje está em 2.500, o crescimento continua. 30 anos do programa Waimiri-Atuari, resultados: terra indígena demarcada, homologada e registrada em cartório, não há nenhum invasor. 2. Ressalvados os impactos já pré-existentes, estrada, hidrelétricas, mineração, não houve nenhum outro impacto ambiental relevante, monitoramento ambiental é realizado em toda a terra indígena. 3. Foram desenvolvidas ações de fomento à produção de alimentos através de agricultura tradicional, coleta de produtos vegetais, com início de comercialização de excedentes. 4. Foram desenvolvidos experimentos de criação de pequenos animais e peixes, sendo absorvidas as técnicas pelos quinhás, visando inicialmente a independência alimentar e a possibilidade de comercialização de excedentes. 5. Sistema de saúde instalado pelo programa Waimiri-Atuari possui condições de atendimento modelo, apesar da precariedade em que se encontra a saúde no Brasil, principalmente a saúde indígena. O povo Waimiri-Atuari é um dos mais bem assistidos no Brasil. Não existe nenhuma doença imunoprevenível, como tuberculose, lepra, sarampo e outras. Possui um controle informatizado que dá acesso a dados de situações reais da saúde Waimiri-Atuari, facilitando o atendimento com rapidez e dignidade. O sistema escolar implantado conseguiu reforçar os conhecimentos tradicionais, valorizando a cultura e o conhecimento científico dos quinhás. Aqui nós temos crianças, podem observar todas saudáveis, fortes, tá? Mantendo os costumes e as tradições. Aqui a recepção dos quinhás, sempre que alguém chega, eles fazem essas recepções nas aldeias, são sempre muito gentis, bem acolhedores com as pessoas que eles convidam. É um atendimento marcante, tá? Aqui é esse atendimento, educação, criança quinhá. Aqui a forma tradicional, cuidado com os filhos. Aqui a festa dos quinhás. Aqui a criança, as mães na recepção, tá? O que eu posso falar da minha experiência, do contato com os quinhás? Me impressionou muito. O primeiro contato que eu tive com eles foi em 2017, início para 2018, quando nós fomos levar o atendimento da Justiça Itinerante para eles, junto com a Justiça Itinerante do Amazonas. E nós tivemos uma reunião prévia, estavam os líderes dos quinhás lá, e fiquei impressionado pela forma de deliberação deles, uma forma colegiada, não havia um líder que decidia tudo, eles faziam uma reunião e deliberavam, achei muito bacana isso. Me impressionou que todos eram saudáveis, fortes, me impressionou também de forma muito positiva a altivez do povo, a consciência de seus direitos.
Também uma coisa que me chamou muita atenção, nós mencionamos, olha, a gente pode trazer o INSS para dar benefícios, bolsa, auxílio. Aí eles perguntaram, é para todo mundo? Eu falei, não, é para algumas pessoas, então a gente não quer. Então, essa ideia de vedar a monetarização, isso é muito importante para as comunidades indígenas, para a preservação da cultura. Porque no momento que o dinheiro entra numa comunidade indígena, ele começa a desestruturar todas as formas tradicionais. Tá, outra coisa que me chamou a atenção nos Quinhás, eles não permitem o ingresso a entrada de religião que não seja deles, porque também desestrutura os costumes. Não entra religião, não entra dinheiro, não entra bebida alcoólica, não entra refrigerante, evita a entrada de docinhos, esses alimentos que a gente faz, que a gente consome, que só fazem mal à saúde. Então é um povo muito altivo, muito consciente de seus direitos. E eu falo como eu sou amazonense e roraimense, né, como os Quinhás. E o que eu percebi é que eles têm muito orgulho de pertencerem ao estado de Roraima também, embora eles tenham uma percepção que às vezes a gente aqui em Roraima não gosta deles, mas a Justiça de Roraima tem trabalhado para mostrar que isso não corresponde à realidade, eles têm percebido que em Roraima eles são bem tratados, têm acesso à justiça e têm atenção das pessoas. Então, o contato sempre amistoso do povo de Roraima com eles é muito importante. Tá? É um povo que tem muito orgulho de seus costumes, tradições, enfrentou desafios imensos e existem desafios gigantescos ainda pela frente. Era isso, pessoal. Talvez tenha me alongado um pouquinho falando aqui sobre os Quinhás, mas é um povo que vale a pena conhecer, trabalhar com eles. E é uma cultura indígena fantástica.